Durante anos, a Cracolândia foi sinônimo de abandono, tráfico, vício e violência, bem no coração de São Paulo. Mas no dia 13 de maio de 2025, a cena mudou drasticamente. A Rua dos Protestantes amanheceu vazia, sem tumulto, sem usuários, sem explicação. Uma calmaria estranha que escondia um novo caos. O esvaziamento repentino não foi espontâneo. Dias antes, imagens revelavam o que parecia ser uma operação silenciosa. Agentes da Guarda Civil Metropolitana usando cacetetes, spray de pimenta e força física para remover usuários da região central. A Cracolândia desapareceu sob pressão. Mas antes de falarmos sobre o assunto, por favor, deixe aqui embaixo o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar membro para obter acesso a conteúdos exclusivos. Certo? O pessoal me deu um colchão, aí o colchão tava do lado da minha... Um minuto só. O colchão tava do lado da minha barbearia. Aí, eles queriam levar o colchão, eu falei, não leva não, porque o colchão é meu. Aí, eles falaram assim, ó, leva. Eu falei, não leva não, o colchão é meu, gente, eu tô aqui trabalhando todo dia, faz anos. Eles falaram, leva. Eu falei, não vai levar não. Aí já vieram com a arma pra cima de mim, certo? Aí eu falei, ei, negão, pro chefe da operação ali que aparentemente foi. Falei, ei, negão, você vai fazer isso aí comigo? Você vai levar o colchão meu? O colchão foi doado. Aí... Bem, já há algum tempo já vem ocorrendo operações na região da Cracolândia justamente no intuito de minar toda aquela estrutura criminosa que favorecia essa aglomeração de pessoas naquela região. Desde 2023, a Polícia Civil começou a realizar operações policiais que passaram a serem denominadas de Operação Downtown. Começa inclusive ali pelo Largo do Arocho e depois ela se expande ali para a região onde até recentemente a Cracolândia existia. E, na verdade, foi feito uma série de estudos que que demonstraram toda a migração da Cracolândia desde a época em que ela existia ali no antigo quadrilátero da Cracolândia, que fica naquela região entre a Avenida Duque de Caxias, a Avenida Rio Branco, a Rua Northman e a Cleveland. E dentro desse quadrilátero existia aquele ponto crítico que era justamente a esquina da Dino Bueno com a Helvétia, que era justamente da onde se extraía aquelas imagens de uma aglomeração gigante de pessoas com barracas, onde era possível até ver barracas estacionadas ali justamente para poder vender esse entorpecente para esses usuários. O que foi notado é que no final de 2021 aconteceram diversas ações, tanto para emparedar, interditar hospedarias que ficavam naquela região, mais precisamente no Largo Coração de Jesus. E esse é o grande ponto-chave, talvez, do enfraquecimento da Cracolândia, porque a Cracolândia não existe sem hospedarias e pensões. Por quê? As hospedarias e as pensões, elas servem justamente para armazenar aquele entorpecente. Além disso, elas servem para dar guarida a traficantes de drogas e também para recepcionar alguns usuários de drogas que ainda têm condições financeiras de poder pagar por uma hospedagem. Porque normalmente a maioria dos usuários de drogas que estão na Cracolândia, eles vêm de outros locais. Quando eles chegam na Cracolândia, normalmente eles ainda têm uma certa quantia da qual eles podem se favorecer e se hospedar nessas hospedarias clandestinas e pensões. Até que em um dado momento a ruína financeira é tamanha que aquele usuário passa a habitar a rua mesmo, passa a dormir na rua. Então essas hospedarias, elas sempre, historicamente, elas sempre serviram como uma base muito importante
para a estrutura da Cracolândia. Então, no final de 2021, algumas hospedarias foram emparedadas, interditadas ali no antigo quadrilátero da Cracolândia. Essa Cracolândia, ela migra num primeiro momento para a Praça Princesa Isabel, que fica em frente a esse quadrilátero da Cracolândia, vai ficar ali por algum tempo. Há uma ação também governamental para poder dispersar aquela população daquela região. Elas vão migrando para outras regiões ali no Centro Histórico de São Paulo, passam ali pela São João, com a Frederic Stédio, até migrarem definitivamente para a Rua dos Gusmões e Rua dos Protestantes. Mas para início de conversa, o que é a Cracolândia? Como ela surgiu e se modificou ao longo do tempo? Na verdade, a Cracolândia, obviamente, está ligado à história do crack em São Paulo, da chegada do crack em São Paulo, né? A Cracolândia foi um nome que foi dado pela imprensa, né? Para a cena que começou a se formar no centro de São Paulo. O crack chegou no final dos anos 80 na cidade, as primeiras apreensões de crack são do final dos anos 80. Começou primeiro nos Estados Unidos, a partir da pasta base da coca e uma mistura para formar a pedra que dava um efeito, um barato mais intenso, né, concentrado, mas ao mesmo tempo que dava uma fissura muito grande em quem usava, querendo usar mais e para manter o efeito o tempo todo, e acaba sendo uma droga que era muito viciante, né? As pessoas usavam e começavam a usar com uma certa frequência, e com a chegada do crack isso foi um problema devastador nos bairros de população negra nos Estados Unidos e aqui nas periferias de São Paulo. Foi até o momento em que as biqueiras começaram a se espalhar mais nos territórios, que antes era muito a venda mais por telefone, na balada, no bar, o traficante vendendo cocaína, maconha, diretamente para o usuário. Com a chegada do crack, você teve as biqueiras nas quebradas, né, se instalando nas quebradas. E aí, então, isso deu muito problema. Isso deu muito problema, porque era uma época que São Paulo tinha muitos homicídios, tinha mais de 40 homicídios por 100 mil habitantes, mais de 50 homicídios por 100 mil habitantes, e muitos usuários de crack passaram a ser perseguidos e mortos nas periferias. Era a época que as chacinas começaram a despontar na cidade. São Paulo chegou a ter, nos anos 90, 99, 100 chacinas. E eu lembro que eu entrevistei alguns matadores, né, autores de chacinas, eles falavam do Nóia como uma espécie a ser exterminada da quebrada, porque o Nóia era cagueta, o Nóia roubava o botijão de gás, tinha um estigma muito pesado. O Nóia carregava um estigma muito pesado. Então, assim, a minha hipótese, óbvio que a gente não sabe ao certo, né? Não dá para dizer ao certo, mas eu acho que teve alguns fatores. Primeiro, era justamente esse processo de extermínio contra o usuário de crack nas quebradas, que era muito intenso, e as chacinas e as mortes para quem consumia crack era muito frequente. Ao mesmo tempo, você tinha a região central, que historicamente estava ligado com a Boca do Lixo, a região da Rodoviária Velha, a prostituição, o jogo, girava em torno lá daquela área, e ao mesmo tempo com uma relação da polícia com a Boca do Lixo muito próxima. E a região central acabou sendo uma espécie de exílio dos usuários de crack, das quebradas, onde você podia fumar sem ser morto, e ao mesmo tempo você tinha toda a questão do DENARC, da relação do DENARC com a tolerância à venda de drogas lá naquela região, e alguns teve casos ao longo da história que apontavam inclusive policiais como fornecedores de droga na época, né? Isso foi ao mesmo tempo se consolidando, e aí foram surgindo as organizações não governamentais que trabalhavam com essa questão social e tudo mais. E a Cracolândia foi se consolidando como esse lugar que recebia normalmente gente que rompe seus laços familiares, são histórias muito pesadas, tristes, que meio que desistem de casa, de viver em casa com a família, vai morar na rua.
então normalmente tem uma história muito difícil e pesada, né? E aí a Cracolândia virou esse lugar do suicídio light, né? Você podia dar um tempo da vida, abandonar seus laços, ficar um tempo fora, vivendo em função da droga, né? Você tem toda aquela vez de tudo circulando, sempre em movimento e tal. E muito vivendo em função da droga, como se a droga te desse sentido, até o momento que talvez tem gente que tenta voltar para o mundo, reatar seus laços e voltar para a família, para os amigos e abandona a Cracolândia e se refaz, né? Mas virou essa solução urbana para quem desistir, abandonar um pouco da vida e viver em função de outro sentido de vida, né? Tanto muita gente que sai das prisões sem laços para quem voltar, e a Cracolândia recebia de braços abertos, né? Inclusive foi o nome do programa feito por lá, o nome foi dado pelos próprios usuários, né? O lugar que recebe qualquer um de braços abertos. Você desistiu da vida, desistiu do seu grupo, desistiu da sua sociabilidade, venha viver com a gente. É uma degradação absurda, né? É uma vida muito difícil, terrível e degradante e voltada para o consumo permanente da droga, mas que pelo menos você dá um tempo da vida que estava insuportável e aí você pode voltar, quem sabe um dia, né? E tem toda essa história, né? São quase 40 anos, né? Nos bastidores dessa operação, a polícia cumpriu um papel decisivo, mas também contestável. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a ação foi planejada para desmantelar pontos de tráfico e conter a violência na região central. Mas na prática, o resultado foi outro: a dispersão de usuários por diversos bairros, sem controle e sem suporte. E o que diz a própria polícia dessa fragmentação da Cracolândia? A dispersão dos usuários, ela é um fenômeno natural. A partir do momento que se enfraquece a infraestrutura que favorece a existência da Cracolândia, como esses comércios que são beneficiados com aquele fluxo de dependentes químicos, as hospedarias, os ferros velhos, a partir do momento que se enfraquece toda essa infraestrutura, começa a haver uma dificuldade maior em abastecer o local com entorpecente. E uma vez que esse entorpecente ele não se encontra mais naquela quantidade que se encontrava anteriormente circulando naquela região, os próprios usuários naturalmente vão se dispersar e procurar outros locais para poder não só usar como adquirir aquela droga. Mas isso é importante dizer que na Cracolândia existiam algumas estratégias adotadas por traficantes para comercializar essa droga. Num primeiro momento, quando a Cracolândia funcionava no antigo quadrilátero da Cracolândia, que fica naquela região onde há a Praça Júlio Prestes, que foi inclusive apelidada de Praça do Cachimbo, que é ali na Duque de Caxias, com a Rio Branco, naquele momento histórico, havia o narcotráfico possuía quase que uma espécie de um território. Então aquilo ali proporcionava que fossem estabelecidas barracas para a venda de entorpecente. A partir do momento que a Cracolândia migra, a estratégia mudou um pouco e aí já na antiga localidade, essas hospedarias já eram utilizadas para guardar uma quantidade maior de entorpecente. À medida que esse entorpecente eram vendidas nas barracas, esse entorpecente ele era reabastecido através do entorpecente que era trazido das hospedarias que guardavam a quantidade maior. Quando a Cracolândia migra ali para a região da Rua dos Protestantes com a Rua dos Gusmões, fica mais difícil levantar barracas. Então, normalmente, a guarda do entorpecente ela acontecia em 3 níveis. O primeiro nível, justamente, nas hospedarias, que guardava a quantidade maior de entorpecente. O segundo nível, muitas vezes, em esconderijos próximos do próprio traficante, que a gente chama de vapor, que é aquele que faz
a entrega direta do entorpecente para o usuário. E num terceiro nível, no corpo desse próprio vapor, na roupa, no bolso. Então, geralmente o que acontecia? Esse vapor, esse narcotraficante que vendia essa droga diretamente para o usuário, para evitar ser preso, ele guardava consigo uma pequena quantidade de entorpecente, para ele ter o álibi de, quando abordado pela polícia, ele dizer que aquela droga se tratava de uma droga destinada ao seu consumo pessoal. Então ele guardava uma quantidade pequena no seu corpo, no seu bolso, nas suas vestes, uma quantidade um pouco maior em esconderijos, porque a partir do momento que essa droga que ele carregava era vendida, ele reabastecia em esconderijos próximos, que poderiam ser lixeiras, buracos, em muros. E a partir do momento que essa droga desses esconderijos acabavam, aí sim ele pegava essa droga no primeiro nível mesmo de guarda, que era justamente nas hospedarias que guardava essa maior quantidade de droga. Os grupos de usuários começaram a surgir em novas regiões: Marechal Deodoro, Helvétia, Roosevelt, Bom Retiro, Santa Cecília. Em vez de enfrentar a crise, a cidade fragmentou o problema. Então, a partir do momento em que se enfraquece, por exemplo, na Operação Downtown, houve 60 hospedarias que foram interditadas, que eram pontos chaves para justamente abrigar não só usuários e traficantes, mas, sobretudo, para guardar esse entorpecente que era guardado em massa. Porque a polícia ela precisa de um mandado de busca e apreensão para entrar numa determinada habitação, num determinado quarto. Então, essa estratégia adotada pelos traficantes, ela atrapalhava o trabalho policial, porque o policial tinha que não só identificar em qual hospedaria era guardado aquele entorpecente, mas também, dentro daquela hospedaria, qual que era o quarto. Haja vista que a lei proíbe um mandado de busca e apreensão coletivo. Você tem que identificar, é o quarto X ou o quarto Y. Então, obviamente, era um trabalho muito difícil identificar qual quarto onde aquela droga era guardada. E por isso que essa estratégia na Cracolândia prosperou até hoje. Acontece como havia um conluio com os próprios donos de hospedarias, passou a se observar, os próprios donos das hospedarias não cadastravam nomes dos traficantes, cadastravam o nome dos hóspedes, às vezes com apelido, com prenome apenas, e aí que talvez tenha sido também uma estratégia muito bem sucedida adotada pela Polícia Civil, que foi pedir mandados de busca e apreensão justamente para quartos onde não havia identificação daquele hóspede, o que possibilitou enfraquecer bastante a guarda de drogas naquela região. Na verdade, já teve muito tempo na Helvétia, já teve na Estação da Luz, já teve na Rua dos Gusmões, ela movimenta, né? É sempre na região central, mas sempre movimentando, dependendo da onde a polícia estava atuando. Na verdade, a Cracolândia não é um lugar fixo, né? Ela está em movimento permanente, em torno de uma região. O fluxo, às vezes, fica mais num lugar ou no outro, tal. Mas era uma caminhada permanente, principalmente quando a polícia está fazendo batida. Eles ficam andando, assim. Tinham as procissões da Cracolândia, que chamavam na época, assim, porque a polícia ficava tirando, tocando eles dos lugares, eles ficavam andando assim pelo centro e tal. No centro velho de São Paulo, uma estrutura chamou a atenção. Um muro foi erguido na rua General Couto de Magalhães, isolando um grupo de dependentes como se fossem ameaça à ordem pública. Para muitos, um retrato escancarado da política do descaso. Claro que cada um dos usuários vai ter uma mobilização perante aquele muro. Pode ser que tenham alguns que nem porque já estão tão perdidos, que não tem nem, muitas vezes, um pensamento crítico, vamos dizer assim. Mas, por outro lado, é uma explosão social validada, né?
é uma exclusão social validada. E essas pessoas, elas já têm uma autoestima muito comprometida, né? Elas próprias têm um autoestigma, elas próprias muitas vezes acreditam que são burras, incapazes, que não merecem uma vida diferente ou que não conseguiriam conseguir coisas diferentes. Então isso só vem reforçar ainda o que o Darcy Ribeiro chamou de ninguémdade, né? Essa coisa desse complexo de inferioridade tremendo acaba sendo uma corroboração disso, né? Uma validação nesse sentido. Elas devem se sentir péssimas, mas aquelas que ainda, de alguma maneira, ainda têm esse olhar atento, porque algumas já estão tão desconectadas desse mundo externo, desse mundo que não para eles acaba se tornando até indiferente pelo nível de dissociação que se encontra. É um caso bem complicado, né, João? Porque se a gente parar para pensar, a grande maioria que está lá são pessoas em vulnerabilidades sociais. Então, são pessoas que geralmente têm problemas de moradia, de alimentação, não só a questão do vício. O vício vem muitas vezes para entorpecer uma dor que não foi simbolizada, uma dor psíquica. Essa é a grande maioria. Não que não tenham também pessoas que até têm uma condição econômica diferenciada, têm uma família, mas acabam se viciando, muitas vezes por curiosidade, muitas vezes por própria rebeldia, ou muitas vezes por estar perdido, e também muitas vezes por não aguentar aquela dor psíquica que ele está sofrendo. Se sentir sozinho, uma angústia, alguma perda, alguma coisa assim. Então, no geral, são pessoas que estão em grande desespero psíquico e acabam utilizando essa substância como entorpecente. Dependendo do estado da vulnerabilidade, é até um modo de autossobrevivência. Então, tem uma questão de saúde pública muito importante aí. E talvez é isso que faltou ser cuidado, faltou ser olhado e faltou ser atuado também de uma forma de olhar para essa situação como uma questão de saúde pública. Me deu a impressão que eles olharam muito mais como uma questão de segurança, que também existe um certo risco. A gente sabe que quando eles estão sob o efeito da abstinência, se aquele freio moral, né, para poder conseguir a droga de novo. Ela tem um efeito lá no nosso sistema nervoso central, tem um efeito dopaminérgico que traz essa sensação de prazer, essa sensação de felicidade, de bem-estar. Então, acho que foi olhado muito mais para a questão de segurança, de que algumas vezes o vício acaba levando a alguns delitos, alguns roubos, agressividade, violência, até para arranjar recursos para poder conseguir a droga. Mas faltou um olhar um pouco mais empático, talvez, um olhar mais cuidadoso, envolvendo as políticas públicas que a gente tem disponível para tentar ajudar essas pessoas a se recuperar. Centro, de alguma forma, o centro de São Paulo, ele tem esse aspecto historicamente associado ao povo da rua, né? Às pessoas em situação de rua do estado inteiro, do Brasil inteiro, porque você tem uma série de instituições e de serviços e serviços públicos, mesmo grupos religiosos que oferecem alimentação e toda uma tradição, né, de gente morando na rua, na região central, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem o desafio de tornar aquele lugar um lugar novamente vivo, né? E o desafio de fazer com que as pessoas que morem na rua reergam suas vidas, né? Então, precisa de equipamentos públicos para lidar com isso, com esse desafio, para reatar os laços, etc. Então, o grande desafio aí, nesse sentido, é você justamente tirar
esse processo de revitalização do centro das mãos das incorporadoras, porque as incorporadoras vão querer dinheiro só. E não é à toa que o Estado e o urbanismo e o plano diretor e tudo isso precisa pensar estrategicamente no papel do centro para a cidade, porque o centro é um lugar que tem muito transporte público, você tem uma infraestrutura de transporte muito grande, da mesma forma é um local que você tem muito emprego, renda, e que você empurrar as pessoas mais pobres para 10 quilômetros de distância, onde não tem emprego, onde não tem infraestrutura urbana e tudo mais, acaba sendo algo que para a cidade acaba sendo disfuncional. Então, justamente o desafio é você ter um projeto urbanístico que pense essa região como uma área mista e que permita convívio de diferentes classes, diferentes grupos, e que possam viver com dignidade, que possam viver as diferenças conviverem juntos e seja um lugar rico culturalmente como é o centro, né? É um lugar muito rico do ponto de vista cultural e ele é rico justamente porque é um dos poucos lugares da cidade onde existe essa mistura, onde essa mistura é presente, essa mistura cultural, essa diversidade é presente. Então eu acho que se a gente deixar as incorporadoras tomarem conta, né, elas vão fazer uma coisa completamente artificial, expulsando gente, como tem vários bairros que acabaram assim, né? A região da Berrinha é um exemplo, né? Como o investimento imobiliário acabou degradando uma região que fica deserta durante o fim de semana, durante a noite. Você tem que pensar justamente em formas de manter essa região viva e, ao mesmo tempo, que as diversidades convivam nessa região. O uso do crack está no centro dessa discussão. Mas quais os efeitos dessa droga? Por que os dependentes ficam tão obcecados por ela? O crack, antes de mais nada, é uma forma cristalizada de cocaína que você fuma. Ele tem um efeito quase que instantâneo no cérebro, no sistema nervoso central. E isso afeta toda a questão da percepção, do pensamento, das sensações. Isso afeta a forma como você percebe o mundo, como você sente o mundo, como você se relaciona de uma forma geral. O seu impacto psicoativo é muito intenso, então ele passa breve também. Então faz com que a repetição seja constante. Do ponto de vista neurológico, ele atua no sistema dopaminérgico, ou seja, ele atua na dopamina, que é onde dá essa sensação de prazer, essa sensação de recompensa, e é essa sensação que as pessoas buscam. Então, é uma droga que altera. Eu ouvi uma vez um usuário de crack que foi explicar o que ele sente da seguinte maneira. Sabe aquele filme do Pica-Pau, os desenhos do Pica-Pau? Tem alguns que tem aquele relógio. E tem um deles que o relógio está lá, de repente o relógio começa a rodar e começa plim, bom, plim, e o Pica-Pau fica lá dentro assim. Ele me disse que é mais ou menos isso que faz, porque ele altera quase que instantaneamente a percepção. Então as coisas ficam mais prazerosas, coloridas. Eu paro de pensar nos meus problemas, nas minhas dores. Eu começo a ter viagens psicodélicas, às vezes uma luz que aumenta, que diminui, e isso vai me entorpecendo. Isso vai, de alguma maneira, me trazendo anestesia para essa dura realidade. E é isso que eles buscam. Esse prazer, esse entorpecimento, essa coisa de esquecer por alguns minutos que eu tô com fome, que eu tô com sono, que eu tô me sentindo sujo, que eu tô com dor, e por alguns momentos eu apenas senti prazer. Outro fator a ser levantado com relação à saúde pública é a internação compulsória, que voltou a ganhar força no discurso de parte das autoridades. Mas os especialistas alertam: remover alguém à força não é o mesmo que tratar, e ações drásticas como esta devem ser feitas com cautela. Existem 3 formas de internação, né? A voluntária, a involuntária e a compulsória. A voluntária é quando o paciente está ciente e está de acordo com esse tratamento. Ele até assina um termo de ciência e de concordância. A involuntária, ele às vezes pode não estar de acordo,
Mas tem um terceiro, que é ou a família ou alguém que responde legalmente por esse paciente que solicita essa internação. Para ela ocorrer, precisa de um laudo do psiquiatra descrevendo a doença e a necessidade. E a compulsória não precisa. Ela é realizada com uma decisão judicial. Tem uma série de controvérsias, de questões e de opiniões diversas sobre essa internação. Em alguns casos, em algumas opiniões, isso causa um trauma muito grande, não adianta, e muitas vezes, quando o paciente sai, ele acaba tendo uma recaída que muitas vezes traz um sintoma até pior. Para outros, realmente dali pode surgir esse desejo de fazer diferente, de se recuperar, de mudar a vida. Mas eu, pessoalmente, com a minha experiência, o que eu tenho visto é que só a internação compulsória não resolve. Por quê? Porque depois precisa ter um acompanhamento para que a pessoa mantenha, porque é muito grande os casos de recaída. Se curar de um vício como o crack, que é um dos piores que tem, porque é um efeito rápido e faz com que você procure cada vez mais, é um processo, não é uma coisa fácil. É um processo longo, não está ligado somente à falta de vontade, realmente tem todo um processo químico aí, que é forte e que influencia o comportamento da pessoa. Então, não dá para ser uma única coisa. Eu acho que seria importante uma internação compulsória com um acompanhamento pelo CAPS. Seria importante ele sair dessa internação e ter um lugar para morar, ter uma refeição para comer, poder continuar as terapias que ajudam ele a se fortalecer, a fortalecer seu desejo perante a abstinência do vício, a mudar a vida, a qualidade de vida, os objetivos. Então não adianta internar, tirar e ele ficar de novo perdido e solto nessa sociedade com os mesmos problemas. Ele vai buscar de novo essa anestesia para essa dor. Em meio ao caos urbano, cresce também a influência de facções criminosas que se aproveitam da vulnerabilidade dos usuários. Com a dispersão da Cracolândia, o tráfico se adaptou e se espalhou. O vício continua, mas mais difícil de mapear e mais difícil de combater. Acontece que a Polícia Civil ela notou algo muito importante nisso aí. Os mesmos donos das hospedarias que atuavam no antigo quadrilátero da Cracolândia, quando essas hospedarias são emparedadas, esses mesmos donos eles passam a adquirir hospedarias em outros locais, antes mesmo da migração da Cracolândia. Então, essa aquisição de hospedarias em locais para onde a Cracolândia migraria no futuro deixou claro que, na verdade, tudo foi uma ação orquestrada do crime organizado que, de uma certa forma, acabava operando essas hospedarias, e uma vez que essas hospedarias se estabeleceram em uma nova localidade, aí esse fluxo de pessoas se deslocou para a localidade onde funcionavam as hospedarias, cujos donos eram os mesmos que operavam as hospedarias no local anterior, que era o antigo quadrilátero da Cracolândia. Então, assim, a Cracolândia migra de vez para a Rua dos Gusmões e Rua dos Protestantes, uma região muito pujante economicamente, porque ali tem a região da Santa Efigênia, as lojas de produtos eletrônicos, acontecem várias operações policiais com o intuito de minar hospedarias, não só hospedarias, mas outros comércios que são favorecidos por esse fluxo de dependentes químicos, como, por exemplo, ferro velhos e outros. A Cracolândia passa a mingar ela passa a ficar mitigada naquela região e abandona a Rua dos Gusmões, que é mais perto, inclusive, que tinha um fluxo mais noturno, porque diurno sempre ficava ali na Rua dos Protestantes, passa a diminuir na Rua dos Gusmões até se concentrar só na Rua dos Protestantes, até recentemente, com todas essas operações, inclusive do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Prefeitura de São Paulo, do Governo de São Paulo,
todas essas operações em conjunto, enfraquecendo toda essa infraestrutura da Cracolândia, acabou fazendo com que essa população não desaparecesse, porque eles não desapareceram, mas se espalhasse e alguns até mesmo na ausência do entorpecente viesse até mesmo a procurar ajuda para sua situação clínica. Não há ainda como identificar para onde esses usuários foram. Agora, com toda certeza, não houve uma ação governamental deslocando usuários de uma região para outra. Isso aparenta muito ser algum tipo de boato que, de fato, não corresponde a uma coerência, não se dá para acreditar nessa narrativa. Bem, cada caso ele tem que ser analisado isoladamente. O que eu posso dizer é que normalmente a atuação policial, a atuação de forças de segurança ali na Cracolândia, seja a Polícia Civil, Polícia Militar e até mesmo pela Polícia Municipal, pela Guarda Municipal, ela é uma atuação que sempre ensejará riscos de algum tipo de confronto, porque a gente tem que entender que geralmente aqueles usuários de entorpecente que vivem naquela região, muitas vezes geralmente inclusive, eles estão sob efeito de entorpecente, o que compromete muito a capacidade de julgar escolhas e atitudes que ele venham a tomar. Então, assim, sempre será um tipo de operação onde haverá risco de confronto, porque aquele usuário de drogas muitas vezes ele não tem a capacidade plena de julgar os seus atos e muitas das vezes ele acaba resistindo ou mesmo partindo para algum tipo de confronto. Agora, cada caso ele tem que ser analisado, eu digo de maneira geral, porque cada caso ele tem que ser analisado de forma isolada. Entre a pressão policial e a invisibilidade das ruas, o que pode ser feito para enfrentar a Cracolândia de verdade? Especialistas são unânimes. A resposta não é simples, mas existe. Envolve saúde, assistência social, políticas públicas eficientes e um olhar humano para quem já perdeu tudo. Eu acho que o melhor recado que a gente pode deixar é eles imaginarem que ali poderia ter um filho, poderia ter um irmão, poderia ter um pai, uma mãe, que por alguma grande dificuldade, algum grande acontecimento na vida, ou até por uma falta de estrutura emocional, acabou se envolvendo numa situação dessas. Então, tentar olhar para isso com mais compaixão, tentar olhar para isso como um problema de saúde pública e tentar intervir. É difícil, é trabalhoso, é custoso, mas tentar olhar de uma maneira mais humanizada, porque já tiveram casos de pais que foram procurar seus filhos ali e você vê o sofrimento, você vê o desejo de que algo possa ser feito para que aquilo seja transformado. Só que mesmo enquanto família, mesmo enquanto sociedade, a gente esbarra em alguns limites. Então tentar fazer aquilo que é possível, tentar fazer o melhor, olhando sempre para isso como uma questão de saúde pública e não só como uma questão de segurança, não só com olhar de discriminação, e nem só com pressão, com violência, porque eu acho que isso é a consequência do vício, é a consequência de uma dor insuportável, é a consequência de um grande sofrimento. Uma coisa importante que a gente tem que considerar é que todo sintoma é uma tentativa de cura à alma. É a alma de alguma maneira se manifestando e mostrando para aquela pessoa que algo não está bem. Muitas vezes a gente consegue trabalhar com aquele sintoma. Muitas vezes a gente acaba virando refém daquilo e aí procura caminhos subterfúgios para fugir daquela sensação toda do sentimento de vazio, do abandono, da angústia, do desamparo. Então, eu acho que o crack é um grito
que emerge por trás de um uso compulsivo, um grito de pedido, um grito de socorro, um grito de que nada mais para mim faz sentido. Já se tentou fazer várias coisas, né? Você teve desde o Museu da Língua Portuguesa até a Sala São Paulo, ocupar o centro, o objetivo de fazer uma transformação urbana na região. Tudo isso foram tentativas que foram feitas ao longo do tempo. Depois de uma certa época, iniciou-se uma tentativa mais ostensiva, com presença permanente da polícia militar. Teve, em 2012, uma FAPP lá da Cracolândia, né, por 6 meses, prendia-se muita gente e a Cracolândia resistia, né, continuava e continuou, né, de formas diferentes. Teve uma fase também que o próprio PCC passou a articular a venda de droga na região, que eu acho que assim, principalmente depois de 2013, 2014, o PCC passa a ter também um papel maior na distribuição de drogas, usar depósitos na região central para o armazenamento da droga, e passou a ter uma gestão mais organizada, inclusive, né? Porque antes a Cracolândia era feita de muitos pequenos traficantes, né? E não tinha uma gestão da facção, né? E começou a ter, principalmente em 2014, 2013, começou a ficar pelo menos mais evidente. E essa resistência, inclusive, às vezes colocavam câmera para filmar a venda de droga e para identificar o traficante, daí começou a se construir barracas para que as pessoas não fossem filmadas de cima, né? E começou a ter esse tipo de organização maior. Só que fizeram-se projetos, teve o de Braços Abertos, que era um projeto importante da gestão Haddad, depois teve o Recomeço, né, da gestão Dória, que trabalhava, no caso de Braços Abertos, oferecendo oportunidades de deixar o local, de oferecendo empregos, possibilidade de trabalho, de abrigo, de internação, né? O Recomeço também trabalha muito com essa questão de você levar os usuários para a recuperação, né? E para reabilitação, mas de fato resiste há mais de 3 décadas, né? Foi muita política pública, muita tentativa, já se tentou destruir alguns hotéis que recebiam os usuários durante a gestão Dória. Agora você tem essa tentativa do governo Tarcísio de criar uma sede administrativa do governo de São Paulo lá na região do Campos Elíseos também, né? Uma outra tentativa urbanística também, né? Para você, até do ponto de vista do mercado imobiliário, para você conseguir produzir um mercado, um novo eixo de investimento imobiliário no centro. Então você vê que tem as imobiliárias, as incorporadoras, junto com a tentativa de mudar administrativamente, né? É um desafio permanente.